Fala pessoal, boas-vindas aí a mais essa prática de yoga. Hoje uma prática para a gente poder trabalhar aí o alongamento e a flexibilidade. É muito comum quando a gente pensa assim numa prática de Hatha Yoga, né, esse yoga com o corpo, que a gente visualiza essas práticas de alongamento e flexibilidade. E isso tem algum motivo assim, né? A importância dessas práticas ela tem algum motivo, né? Dentro de uma anatomia esotérica, acredita-se que a gente tem pontos energéticos no nosso corpo, né? E conforme o nosso movimento corporal ele é limitado, isso significa que tem mais pontos presos mesmo no nosso corpo, né? E esse ponto estar preso significa que é um ponto de estresse, que é um ponto de cortisol, que é um ponto que ele precisa ser liberado para que flua melhor, né, esse fluxo de energia, assim. Então, essas práticas de alongamento e flexibilidade, elas funcionam exatamente para isso, né? Para que o nosso corpo ele flua de maneira mais livre, né? Que esses fluxos energéticos eles circulem pelo nosso corpo e a gente se veja com maior liberdade, com maior livre-arbítrio, né? Menos condicionado a esse mundo material, né? Que a gente tem que levantar, ir para o trabalho, voltar, fazer comida e não sei o que e tal, tipo... A gente vai assim condicionando o nosso corpo a a certos comportamentos assim, né? E uma prática de yoga que a gente visa liberar esses fluxos energéticos faz com que a gente flua, né, no nosso dia a dia de maneira muito mais livre, né? Mas sem mais delongas, bora para a prática. Vamos começar nossa prática então, né, nos deitando no solo para trás, né? Com as plantas dos pés tocando o solo, a lombar bem apoiada, os ombros bem apoiados. Aqui vamos levar as mãos no tronco, né, no abdômen, e vamos respirar profundamente aqui. Faça uma inspiração profunda, uma exalação profunda também. Tome contato aí com esse conforto, né, da lombar bem apoiada no solo. E aproveite esse momento para se conectar com a sua respiração. Inspire, 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 de forma que você fica com o pulmão completamente cheio de ar, né? Você não consegue mais puxar para dentro. E ao exalar, também exale profundamente, tirando qualquer resíduo de ar que possa ficar. Então você faz uma forcinha final para soltar, né, esse último fragmento, né, esse resíduo que fica. Então respire dessa forma, bem profundamente, renovando toda vez que você inspirar todo o ar do seu pulmão, né? Então a exalação ela tem um papel fundamental aqui, né? Porque a gente só consegue renovar de forma completa se a gente solta essa parte que fica residual. Então repare e se esforce mesmo para soltar, né, o ar todo e inspirar também de forma completa. Respire, respire profundamente. Então, encerre, né, esse momento ao final da sua última exalação, ao final da sua exalação. E aqui vamos tombar o corpo para o lado e vamos elevar o tronco com a ajuda dos braços. A gente vai sentar nos quadris e os pés eles vão ficar com um pouco mais de 2 palmos de distância, afastados, né? As mãos elas se apoiam no solo lá atrás, né? Aqui o quadril apoiado, o tronco ele fica orientado para frente, né? E aqui a gente vai tombar os joelhos para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, né?
Aqui é bem importante que o peitoral ele permaneça orientado para frente, né? Aqui é um movimento mais dos quadris, então o tronco ele fica se mantendo, né, nessa horizontalidade para que o movimento seja isoladamente, né, dos quadris. Então, tombe com os joelhos para um lado e para o outro. Aqui retome o contato com a respiração, inspirando e exalando profundamente. E aqui, atente-se ao movimento do joelho que está dentro, né, desse movimento interno dos quadris. Né? O movimento para fora é um pouco mais comum, mas esse movimento para dentro é um pouco mais raro, mais difícil. E, portanto, essa é uma boa oportunidade para explorar esse movimento. Então, encerra a movimentação, trazendo os joelhos para cima. E vamos tombar as pernas para o nosso lado esquerdo, né? Apoiando os dois joelhos no solo. Aqui, o quadril ele fica alinhado com o joelho e o joelho com o tornozelo. Isso nas duas pernas, né? Então as pernas elas ficam com esse formato, né? E aqui a gente vai flexionar o tronco em direção à perna esquerda. E para isso a gente vai usar a ajuda das mãos. Aqui é bem importante que a gente faça essa flexão com a coluna bem estendida e os quadris arrebitados, né? É importante que a gente não enrole a coluna sobre a perna, mas que a gente vá descendo com ela ereta, tocando com o abdômen primeiro na coxa. Então, vai descendo a coluna, vai flexionando, encontra um ponto aí de limitação, né? Onde o asana ele mostra alguma limitação, né? E pare nesse ponto. Aqui acha um ponto bom, né, de alongamento. E quando você encontrar esse ponto, você vai lá com a coluna, de um lado para o outro, sensibilizando essa região que está sendo mais solicitada nesse momento. Respire profundamente aqui, relaxe o pescoço, feche os olhos, sinta a postura. Respire profundamente. Observando essa região que mostra uma limitação, essa região um pouco mais amarrada. E conforme for possível, aproxime mais o tronco da perna, sem perder essa extensão da coluna. Os quadris arrebitados sempre, para garantir que primeiro o abdômen toque primeiro na perna. Então, traga o tronco à verticalidade com a ajuda dos braços e vamos realizar o mesmo asana para o outro lado, compensando a postura. Observe os alinhamentos, os quadris com os joelhos e os joelhos com os tornozelos, né, de ambas as pernas com esse desenho. E agora vamos flexionar com o tronco em direção à perna direita, nos apoiando nos braços para garantir que a coluna ela desça de forma estendida, né? Que o abdômen toque primeiro as pernas, que os quadris estejam arrebitados, não enrole a coluna, deixe ela estendida, a coluna estendida, né? Levemente estendida. Respire profundamente na postura, flexionando o tronco em direção à perna. Quando você encontrar um ponto você não consegue mais descer de forma estendida, você leva a coluna de um lado para o outro, sensibilizando essa região, sentindo esse ponto de maior limitação e respire profundamente, tendo essa sensibilidade no seu parâmetro de atenção. Relaxe o pescoço, feche os olhos,
respirações bem amplas, bem profundas, aproveitando essa sensibilidade, esse alongamento, essa boa sensação, né, de encontrar um ponto mais amarrado e poder conviver com ele de forma a superar essa limitação, né, a desamarrar esse nó que pode ter em uma região. Então vai de um lado para o outro, respirando bem profundamente. A respiração tem um papel fundamental nesse processo de soltar esses pontos mais amarrados. Então, atente-se a eles e respire profundamente, que assim a gente vai conseguindo ganhar espaço na postura. Se for possível, aproxime mais o tronco, em direção às pernas. Conforme a gente vai convivendo com esse ponto e respirando profundamente, a gente vai conseguindo superar e avançar cada vez mais em direção à terra. Então, na sua próxima inspiração, pode abrir os braços, eleve o tronco e traga os joelhos para cima novamente. E então, vamos estender as pernas, mantendo esse máximo afastamento entre elas. Então, estique as pernas à frente e deixe elas máximas afastadas possíveis. E aqui a gente vai fazer um movimento como se a gente estivesse mexendo num moinho na nossa frente. Como se tivesse um grande caldeirão e a gente está com a colher na mão e a gente vai fazer uma inspiração profunda e ao exalar a gente vai levar essa colher lá em direção ao nosso lado direito, flexionando o tronco em direção à perna. Chegou lá, a gente vai levar a colher lá para o outro lado, com o tronco máximo estendido possível, lá para o lado esquerdo, e aí precisando inspirar, traga a colher na sua direção. E aí precisando exalar, a gente vai fazer um movimento inverso. Vai levar a colher lá para o lado esquerdo, lá na frente, lá no lado direito, e vai inspirar e vai trazer a colher na nossa direção. Então vamos lá. Exala, leva lá na frente, inspira, volta com a colher. Exala, leva lá na frente, um lado, na frente no outro, inspira, traz de volta. Fazendo esse movimento com uma máxima amplitude possível, levando a colher mais lá na frente possível. Sentindo aqui as regiões mais solicitadas durante o movimento, Conforme a gente vai se movimentando com essa grande amplitude, a gente vai sentindo as regiões mais solicitadas em cada parte desse movimento, É um movimento que a gente vai de um lado para o outro, então a gente mobiliza esses polos do corpo separadamente. Continue a movimentação, um movimento bem sincronizado com a respiração. Exala, leva lá na frente, inspira, traz de volta. Exala, leva lá na frente, inspira, traz de volta. Então, essa é a movimentação da próxima vez que você exalar, inspirando, trazendo a colher ao centro. E vamos agora nos colocar em 4 apoios, com os punhos abaixo dos ombros, os joelhos abaixo dos quadris, os dedos dos pés tocam o solo lá atrás. Aqui, espalme bem as mãos no chão, com o indicador apontado para frente. Então, faça uma inspiração profunda e ao exalar, estenda as pernas, levando o quadril lá para o alto. O quadril vai em direção ao céu, os calcanhares vão em direção ao chão e o peitoral vai em direção ao solo também. A coluna aqui fica bem estendida. Relaxa o pescoço e aqui vamos fazer uma alternância entre os calcanhares.
Primeiro um calcanhar vai em direção ao solo e o outro se afasta. Depois o outro vai e o outro se afasta. Assim a gente vai estendendo e flexionando a perna durante essa movimentação. A gente vai soltando devagar aí essa região da panturrilha. Então, encerra a movimentação e leve o pé direito lá na frente, lá onde as mãos estão. Aqui a gente vai tocar com o joelho esquerdo no solo, o dorso do pé esquerdo no solo. Vamos elevar o tronco e apoiar uma mão sobre a outra e ambas sobre o joelho. Aqui a gente vai deixar a coluna bem estendida, o peito aberto, os ombros bem relaxados. Respire profundamente na postura. Aqui contrai lá o glúteo direito, levando os quadris mais em direção ao solo, aproximando o quadril lá do calcanhar direito. Respire profundamente na postura. Sinta aí a abertura nos quadris. Então, leve as mãos no solo e vamos voltar para a postura de quatro apoios, levando o joelho direito lá atrás, os punhos abaixo dos ombros, os joelhos abaixo dos quadris, toque lá os dedos dos pés no solo. Faça uma inspiração profunda e exale, estenda as pernas entrando na postura do cachorro olhando para baixo de novo. Como uma postura de transição. Aqui vamos de novo alternar um calcanhar depois o outro, um calcanhar depois o outro. Então vamos levar agora o pé esquerdo lá onde as mãos estão. O joelho direito toca ao solo, o dorso do pé direito também. Vamos elevar o tronco, apoiar as mãos no joelho esquerdo, olha para frente, coluna estendida, quadris em direção ao solo. Respire profundamente. Concentre-se nesse movimento respiratório como uma forma de permanecer na postura. A dificuldade da postura ela fica expressa na respiração. E conforme a gente vai sentindo a respiração, se conscientizando da respiração, a gente vai conseguindo superar essas limitações que o asana vai nos mostrando, A gente vai conseguindo se manter, permanecer frente a essas limitações. Então respire profundamente, aproximando cada vez mais os quadris lá do calcanhar esquerdo. Então leve as mãos no solo, leve o joelho esquerdo lá ao lado do direito e sente-se sobre os calcanhares. Aqui afaste um pouquinho os joelhos para que seu tronco ele entre melhor entre as pernas. Aqui é bem importante também manter o contato dos quadris lá no calcanhar. E o tronco ele descer de forma bem ereta, Aqui então os quadris eles ficam arrebitados e perceba esse alinhamento. E vai deslizando com o braço lá para frente, entrando, flexionando a coluna entre as pernas. Apoie a testa no solo e relaxe na postura.
Respirando profundamente aqui. Balasana. Tome esse contato, essa intimidade com a respiração. Os braços bem esticados à frente. A coluna relaxada, entrando entre as pernas. Sem perder o contato do quadril lá no calcanhar. Se você tiver dificuldade na manutenção desse contato, use a força das mãos para empurrar o tronco para trás e assim, o quadril tocar o calcanhar de fato. Então, eleve a coluna devagar com a ajuda dos braços. Voltando com o tronco à verticalidade. E vamos passar as pernas para frente e nos deitar para trás. Aqui deite-se com os braços ao longo do corpo, as pernas levemente afastadas. Faça um par de respirações profundas aqui. Feche os olhos. E perceba o seu corpo. Como é que está o seu ritmo respiratório, sua frequência cardíaca, a temperatura do corpo, se tem alguma região mais quente ou mais fria. Perceba essa regulação que o corpo nos oferece. A gente entrou em Shavasana, nessa postura de uma forma, passamos um tempo nela, o nosso corpo ele foi se adaptando, foi se equilibrando na postura. Vai na sua frequência cardíaca, na sua frequência respiratória. Como é que está? Se você está respirando muito rápido, ou devagar, pesado, fraco, forte. Sinta a sua respiração. O contato do ar com as narinas. Os batimentos cardíacos se regulando, as pernas podendo relaxar melhor, o quadril bem apoiado no solo, os ombros relaxados, bem apoiados também, os braços, a cabeça bem apoiada. Sinta bem a postura, prepare os pontos
O seu corpo vai chamando a atenção. Então, nos vizinhos dos pés, das mãos, abre os olhos, faça os movimentos que você julgar necessários para despertar. E vamos aqui, com a ajuda dos braços, elevar o tronco. Então a gente vai tombar o tronco para um dos lados e vai elevar com a ajuda das mãos. Vamos sentar de pernas cruzadas, né? Postura de meditação. E vamos deixar os quadris aqui bem apoiados no solo, a coluna ereta, os punhos sobre os joelhos. Feche os olhos, faça um par de respirações profundas. Exale profundamente, principalmente. E aqui a gente vai fazer um respiratório cujo ritmo vai ser 1, 2, 1. O que significa isso? Por exemplo, se você inspira em 4 segundos, você vai inspirar em 4 tempos e vai reter o ar nos pulmões o dobro desse tempo, né? E vai exalar nesse mesmo tempo que você inspirou. Então, tipo, se você faz 1, 2, 1, você vai inspirar em 4 segundos, vai reter o ar por 8 segundos e vai exalar em 4 segundos. Né? Se você inspira em 5 tempos, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5. Se você inspira nesse tempo, você vai reter o ar em 10 tempos. Né? Então, se você inspira em 5, você retém o ar por 10 e exala durante 5 segundos. Né? Então, essa proporção, né? 1, 2, 1. Você inspira em um tempo, guarda, retém o ar o dobro desse tempo e exala nesse mesmo tempo que você inspirou. 1, 2, 1. Então, feche os olhos, coluna ereta, os músculos do rosto bem relaxados. Inspire profundamente, exale profundamente, solte todo o ar e comece a contagem. 1, 2, 1. Se você inspira em 3 segundos, você vai inspirar em 3, reter o ar por 6 segundos e vai exalar em 3 segundos. Essa proporção, 1, 2, 1. Se ficar difícil, né, você pode diminuir o tempo da sua inspiração, né, que aí você consegue um pouco mais de conforto. É sempre importante a gente buscar o conforto nesse movimento respiratório, principalmente, né, não ficar muito desconfortável, porque a gente não consegue manter muito tempo dessa forma. Né, então, busque um tempo confortável. Mas também, se estiver muito tranquilo, muito fácil, tente botar mais um tempinho, né? Mais um segundo, por exemplo, que quanto mais tempo melhor, assim, né? Quanto mais tempo melhor a gente consegue explorar a nossa capacidade respiratória. Então mantenha respirando nessa proporção, 1, 2, 1. Você inspira um tempo, retém o ar 2 vezes esse tempo e exala em um tempo, nesse mesmo tempo que você inspirou.
Então, essa próxima exalação, pare aí, né? Vamos agora deixar nossa respiração fluir normalmente, naturalmente. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas, a respiração nasal, livre. Sinta esse movimento respiratório, concentre-se nele. O ar que entra e que sai pela nariz. A temperatura desse ar. O tempo dessa respiração. Esse fluxo. Concentre-se. Relaxe aqui, por exemplo, os ombros, os músculos do rosto, os quadris. Concentre-se no movimento respiratório. Se a sua atenção for por algum outro ponto, não tem problema. Apenas volte a sentir esse contato do ar com as narinas, conforme você respira. Então, quando se sentir confortável, abra os olhos. E assim encerramos nossa prática de hoje. Então é isso, espero que você tenha curtido aí a prática de hoje. Né? As práticas de alongamento e flexibilidade, elas sempre trazem uma sensação muito boa aí de paz, de bem-estar, de relaxamento, né? Então espero que você esteja aí com uma ótima sensação depois da prática de hoje. Não se esqueça de deixar o like, de comentar algum feedback, se você teve alguma dúvida durante a prática, para que a gente possa fortalecer essa rede, né? Eu possa conhecer vocês, vocês possam me conhecer de uma outra forma. Também se inscreva no canal, ative as notificações, a gente tem práticas novas aqui 2 vezes na semana, então tem sempre uma prática fresquinha para você estar podendo aí adentrar, né, nesse mundo do yoga, assim. Compartilhe com algum amigo, com alguma amiga, com alguém que você acha que possa se interessar por essa prática. E é isso, pessoal, nos vemos em breve.